Olá, bem-vindo! Neste episódio vamos falar sobre a arca no santuário e a condição para a existência de um serviço de santuário ativo. Depois de fabricada, a arca deveria ser colocada em um santuário, bem como os outros móveis sagrados. O santuário consistia de uma tenda e um pátio. Tanto a tenda como o pátio estavam circundados por uma cerca e só havia uma entrada no santuário. O primeiro item que encontramos era um altar, logo, uma pia. Então entramos no que era chamado de lugar santo, onde se encontrava a mesa com os pães de preposição, que sempre tinha 12 pães sobre ela. Em frente da mesa estava o candelabro, com 7 braços. E o último item neste compartimento era o altar de incenso. Todos os móveis tinham em comum que precisavam de manutenção semanal. O pão era trocado uma vez por semana, assim se assegurava que havia pão lá todo o tempo. As lâmpadas do candelabro tinham que estar queimando continuamente, e o incenso tinha que ficar subindo perante o Senhor. Atrás do próximo véu estava o que se chama de lugar santíssimo, e continha a arca do testemunho, com o propiciatório no topo. O sumo sacerdote deveria entrar no lugar santíssimo uma vez por ano com o sangue do sacrifício anual. O apóstolo Paulo, falando sobre esse santuário e os sacerdotes, diz: havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha e faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Portanto, o sacerdote deveria fazer um ritual que era a sombra de algo maior, pelo que todos estavam esperando. Voltemos rapidamente ao Éden. É aqui que o homem primeiro foi separado de Deus. Porque, afinal de contas, se trata da solução divina para o que começou aqui. E este, basicamente, é o pensamento-chave deste episódio. O homem foi separado de Deus por causa do pecado. O santuário apresenta a solução divina para voltar a unir o homem consigo. O Senhor era visível a Adão e Eva no jardim, mas depois que pecaram, ele teve que se esconder na coluna de nuvem, já que o homem não podia mais vê-lo enquanto estivesse em rebelião. A lei de Deus, o fundamento da autoridade divina, estava condenando eles. Não havia paz entre o reino de Deus e os pecadores. Se Deus removesse a lei para poder salvá-los, teria feito uma abertura ao pecado. Mas seu plano não era remover a lei ou chamá-la de injusta. Ele decidiu ir até o final com a penalidade, mas ainda assim salvar o pecador, dando-lhe uma chance de salvação por um sacrifício substituto. O santuário existia para demonstrar como o pecador poderia ser reconciliado com Deus, como a acusação contra o pecador poderia ser cancelada, não com isso removendo a lei, mas respeitando-a. O homem deveria simbolicamente transferir seu pecado a um cordeiro, um bezerro ou outro animal, sacrificando-o em seguida. Tudo isso com a ajuda de um mediador ou sacerdote. Então, o sangue era levado ao santuário e uma vez por ano ia até o Santíssimo e aspergido sobre o propiciatório. No texto original em hebraico, a palavra propiciatório é kaporet, derivado de kapá, que significa um lugar de expiação. Expiar significa reparar um erro ou falta, pagar um crime. Bem, você já entendeu. Portanto, o propiciatório seria o lugar de fazer expiação. Mas expiar o quê? O sangue deveria ser aspergido sobre a lei, porque essa lei que foi quebrada. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E a única forma de restaurar essa relação e unir os dois, Deus e o homem, era respeitar e obedecer a violada lei de Deus. E este respeito é mostrado no sacrifício de sangue colocado sobre a lei. É uma declaração de Deus que não haveria reconciliação sem as demandas da lei serem cumpridas e seguidas. Mas ele também aceita um substituto que possa carregar o castigo em nosso lugar. Diz o Salmo: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram.
Esta é a descrição perfeita da combinação das duas partes da arca. A beleza deste plano é que Deus não muda o fundamento de seu reinado, nem altera o que ele mesmo define como justiça. Em vez de remover, ele acrescenta misericórdia. Ele adiciona, não muda as coisas. Misericórdia é colocada sobre a lei, não a substitui. Se nós quiséssemos prevenir o caos em nossa sociedade, não podemos remover as leis, mas há uma saída, como uma chance de um novo começo por misericórdia. Mas Deus não removeu a consequência da pena de morte para o crime. A misericórdia consistiu em nos dar o substituto, morrendo e assim pagando a pena em nosso lugar. E tudo isso está ilustrado no serviço do santuário. Havia somente uma entrada e 5 objetos pelos quais se deveria passar até chegar ao trono. Isso ilustra os passos que têm que ser dados para que o pecador pudesse ser purificado ou santificado e para que os requisitos da lei se cumprissem. Os móveis, na verdade, eram ferramentas dos sacerdotes no trabalho de reconciliar o homem com Deus. O santuário na terra era uma cópia do verdadeiro santuário no céu. Isso nos mostra que o que quer que tenha acontecido lá é ilustração de alguma coisa que aconteceu ou acontece no céu. É importante que você não entenda mal a questão da localização do verdadeiro trono de Deus. O trono original não estava no santuário celestial como um dos móveis. Isso porque o sistema do santuário, quer na terra, quer no céu, é uma ilustração ou uma maquete de como acontece a reconciliação com Deus. Assim, quando Deus implanta seu trono no santuário, é por causa da obra de reconciliação sendo efetuada lá. Isso quer dizer que se Deus está no santuário, se trata de um lugar temporário. Ele não estava lá antes da queda do homem, e não estará mais quando o trabalho tiver sido feito e o pecador não existir mais. O santuário só está em vigor quando a lei é quebrada. No livro de Daniel, vemos que o trono de Deus é móvel. É importante entender isso. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui vemos que um julgamento está para acontecer, e quando isso acontece, o trono móvel de Deus, com rodas, se locomove ao lugar onde o julgamento acontece. Portanto, a arca no santuário é um trono ou escabelo, usado de forma especial em tempo de reconciliação e julgamento. Nós, como pecadores, não podemos comparecer por nós mesmos perante o trono de Deus. Precisamos de um mediador. Mas o santuário em Israel está perdido. Os serviços lá já não são executados. Portanto, não pode ajudar os judeus ou a nós. Já não temos um substituto para ocupar nosso lugar e para nos defender como o sacerdote defendia Israel pelo sangue do sacrifício? Não há ninguém que possa interceder por nós hoje? Estamos perdidos, já que o santuário terrestre foi destruído. No sistema sacrificial, Deus nos instrui que para que possamos ser reconciliados com Ele, temos que, em primeiro lugar, ter alguém que possa fazer um convênio conosco. Segundo, ter um mediador ou um sacerdote para comparecer perante o trono de julgamento de Deus em nosso favor. E, em terceiro lugar, ter o sangue do substituto, pois a lei não pode ser removida. Alguém tem que assumir o castigo. O santuário representa a saída, uma forma de haver reconciliação que não pode existir sem o santuário. Mas não é qualquer um que pode entrar no santuário celestial e fazer intercessão em nosso favor. O sacerdote tem que ser santo, tem que estar em sintonia com Deus, para poder representar o povo. E para poder comparecer no santuário celestial, ele tem que viajar ao céu. Tinha que acontecer alguma coisa antes que o sacerdote pudesse entrar no serviço do santuário. Antes que o santuário terrestre pudesse começar, Deus teve que fazer uma aliança com o povo, cujos pecados estariam representados no santuário.
Foi exatamente isso que aconteceu pouco antes de surgir o santuário terrestre. Moisés se tornou um mediador, como sombra das coisas celestiais, e foi feita uma aliança entre Deus e o povo. Este acordo foi confirmado por Moisés e vamos agora analisar como esta aliança foi ratificada. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Temos aqui este acordo. Então a lei foi dada ao povo em tábuas de pedra e o mediador, Moisés, escreveu as instruções em um livro. Ele construiu um altar ao pé do monte. Também erigiu 12 pilares, segundo o número das tribos de Israel. Lhes pediu para que voltassem à aliança livre e espontaneamente. Ele pegou sangue e água e aspergiu sobre as palavras da aliança. Ele aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: Eis aqui o sangue da aliança. Ele elegeu 70 anciãos para serem testemunhas da parte do povo. Tendo feito isso, o sacerdote pôde começar o serviço do santuário. A base da reconciliação foi lançada. Pelo mediador, seria dada uma segunda chance para o pecador arrependido. Moisés não somente lhes disse que tudo isso era feito segundo o modelo das coisas celestiais, mas também que ele mesmo fora a ilustração de alguém que viria e salvaria a humanidade. O Senhor Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Mais ou menos no ano 30, um homem começou seu ministério e começou a pregar, indicando que ele era o Messias, o prometido. Seu nome real, Yeshua. Mais tarde, em latim, seria conhecido como Isus, ou em português, Jesus. A palavra Cristo vem do grego e significa ungido, que por sua vez em hebraico é Messias. Mas havia muitos fariseus e escribas que não reconheciam este homem como o Messias. Ele não parecia cumprir sua expectativa sobre o Messias. Deveria reinar sobre todos os reinos e sujeitá-los a ele. Como está escrito: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Nem mesmo os próprios discípulos de Jesus entendiam o que ele fazia. Ele tranquilamente curava os doentes, repreendia seus próprios líderes e parecia não tomar qualquer medida para ocupar o trono de Israel do corrupto rei que tinham. Ensinava seus ouvintes a como guardar a lei de Deus corretamente. Ele disse que era a Torá viva, a lei em prática. Também apelava para que fizessem as pazes com Deus, e que esta reconciliação somente poderia acontecer se crescem nele. Ele claramente estava se representando como mediador entre Deus e o homem, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas será que Yeshua realmente era alguém que podia se comparar com Moisés e com o que Moisés fez? Será que Yeshua cumpriu a Torá ao se tornar um mediador? Comparemos os dois. Moisés fez mediação entre Deus e o povo, dizendo-lhes que concordaram em guardar sua lei. Já Yeshua disse: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A lei foi dada ao povo. Cristo sempre estava tentando fazer com que seus seguidores guardassem os mandamentos de Deus e parassem de pecar. Durante todo o seu ministério, ele estava pregando a lei de Deus. Talvez a palestra mais famosa esteja em Mateus 5. O mediador Moisés escreveu as instruções em um livro. De acordo com a Bíblia, ninguém jamais viu ao Pai. Aquele que representava a Deus, o Pai, aquele que representava o Criador, o que se encontrou com Moisés no Monte Sinai, era a mesma pessoa que Yeshua dizia ser.
ele disse: Eu sou exatamente as mesmas palavras ditas a Moisés. Se Yeshua estava falando a verdade, a lei, que era o testemunho de Deus, foi escrita pela mão mediadora de Yeshua. Moisés construiu um altar ao pé da montanha e 12 pilares de acordo com as 12 tribos de Israel. E Yeshua escolheu 12 representantes para divulgar o evangelho da nova aliança. Moisés conclamou o povo a fazer a aliança livre e espontaneamente, e Jesus só aceitava aqueles que estavam dispostos a se arrependerem e entregarem sua vida em suas mãos. A esses, ele representaria no céu. Moisés tomou sangue e água e os aspergiu sobre as palavras, sobre o livro da aliança. Moisés aspergiu sangue sobre o povo. Yeshua disse que seus seguidores deveriam participar de seu sangue pelo símbolo do vinho, mostrando a aceitação da aliança entre ele e seu povo. Tinham que receber o símbolo do sangue. Moisés disse: Eis aqui o sangue da aliança. Êxodo 24, 8. Jesus disse exatamente a mesma coisa. Moisés escolheu 70 anciãos para que o vissem como testemunhas para o resto do povo. E Yeshua também escolheu 70 do povo para serem testemunhas dele. Mas é estranho que, ao ele cumprir esta simbologia, ele deixou de fora algumas partes. A lei foi escrita no Sinai, mas parecia que ela não estava lá naquele tempo. Se o testemunho de Ron Wyatt está correto, então Jesus também cumpriu estes símbolos que faltavam. Ele construiu um altar ao pé da montanha. Ele aspergiu água e sangue nas palavras da aliança, as mesmas palavras que ele, o mediador, escrevera antes. Para realizar este ato, para ser um mediador, ele teria que estar sem pecado, pois no tipo ou sombra, nenhum sacerdote que estava imundo era aceito. Ele teria que fazer reconciliação, oferecendo um sacrifício sem mácula. Teria que fazer uma aliança com seu povo na terra, para que pudesse levar o sangue ao santuário celestial, como substituto em lugar do pecador. Portanto, no céu há uma arca, com a lei de Deus nela, da qual a arca terrestre era uma cópia. É importante não confundir as duas arcas. Portanto, por que Yeshua iria confirmar a aliança sobre a arca terrestre? Sabe, o santuário estava construído como se fosse uma solução, uma saída. Já a aliança, um caminho para dentro da saída. Não podemos ter um mediador que leva o sangue ao Santíssimo sem primeiro reconhecer a lei de Deus, que ela é justa e que se alguém a quebra está pecando. É pela confissão do pecado, ou seja, reconhecendo sua lei, que temos uma oportunidade de perdão. É essa confissão que nos faz coparticipantes no sangue substituto. Para que o mediador possa entrar no Santíssimo no céu, ele tem que confirmar e validar a lei de Deus. Para que possa mediar, ele precisa respeitar os requerimentos do partido ofendido e convencer o ofensor de que pecou e precisa se converter. Yeshua disse: Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. A lei da aliança precisava ser a mesma que a lei do Santíssimo do Céu. Caso contrário, o mediador não poderia entrar no santuário com seu sangue. Portanto, para que possa entrar no santuário celestial, um mediador ou sacerdote teria que apresentar o sangue de um substituto ao entrar. Este sangue e a informação de que o homem se arrependeu era a base para a reconciliação entre terra e céu. Somente 2 vezes foi aspergido sangue sobre a lei de Deus. Uma foi quando a aliança foi confirmada. Nesta ocasião, o sangue deveria ser misturado com água. A segunda vez foi no lugar santíssimo, representando o Santíssimo no céu. Nesta ocasião, somente sangue deveria ser usado, sem água. Quando Yeshua morreu sobre a cruz, a testemunha que estava lá nos relata que um dos soldados, com lança, perfurou seu lado, e dali saiu sangue e água. Exatamente o que Jesus tinha dito, que ele viera confirmar uma aliança. E o sangue que foi derramado foi o sangue da aliança.
Em um breve lapso de tempo, Yeshua confirmou seu reino terrenal, mostrando obediência aos requerimentos da lei. Ele se tornou o porta-pecados ou sacrifício sem mancha, um sacerdote sem impureza, um mediador. Ele seria um elo entre o homem e Deus, o meio e a reconciliação. O sacerdote não poderia entrar no lugar santo do santuário sem sangue. Agora, Jesus tinha o sangue do sacrifício, então poderia entrar no santuário celestial. A lei foi respeitada, a pena da transgressão paga e a aliança ratificada. Aceitaria o céu o meio de reconciliação? Seria o mediador acolhido? Será que ele teve sucesso? Depois de fazer a aliança, ele poderia trazer o sangue ao santuário celestial. E aqui, de acordo com o livro de Hebreus, seu sacrifício é aceito. Com ele tem a permissão de servir como nosso defensor ou sacerdote no julgamento ali. A Bíblia fala muito sobre o ministério de Yeshua no santuário celestial. Também encontramos isso no livro de Apocalipse. Considerando isso, entendemos por que Jesus nos deixou e por que ainda não voltou. Todas as respostas se encontram no santuário e na lei que Jesus veio cumprir. De fato, a morte de Jesus sobre a cruz não é o cumprimento de todos os requisitos de Deus. Porém, se seu sangue de fato desceu sobre o propiciatório da arca terrenal, ele cumpriu a lei e os requisitos para reconciliação. Ele confirmou uma aliança, como fez Moisés. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Por isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: é este o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E João, que viu o sangue e água saindo do lado de Jesus, mais tarde disse: e 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água, e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. O sangue do lado de Jesus, misturado com água, prova qual evento Cristo está cumprindo. O início, não o fim. O jeito para poder entrar no santuário celestial, não o cumprimento do Santíssimo Celestial. Cristo não somente alegou estar se sacrificando a si mesmo para se tornar nosso sacerdote ou advogado, mas ele afirmou que o próprio Deus o enviara, que o próprio Deus, o Pai, nos ama e quer oferecer uma segunda oportunidade. Mas a severidade e exatidão do serviço do santuário nos mostra que somente há um caminho para a reconciliação, somente um meio foi aberto para a nossa salvação. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. A aliança estabelecida com o mediador Moisés e o santuário celestial não podem mais se aplicar a nós, pois nós temos um novo sumo sacerdote e um novo mediador. A salvação somente pode ser ordenada por esta aliança, por este mediador perfeito. Então, se tudo isso é verdade, os judeus que choram em frente ao muro de lamentações, sentindo a perda de seu templo e a cessação de seu serviço, precisam olhar para cima para que encontrem seu sacerdote e seu santuário. Mas vindo o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no lugar santo, havendo efetuado uma eterna redenção. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. No próximo episódio, vamos falar sobre a arca em guerras. Será que a arca já cumpriu todo o seu papel? Ou será que ainda tem uma batalha a travar?